Eu vou, como disse, uma fala muito curta, mas assim, daquilo que eu possa contribuir, eu queria trazer dois elementos. A minha própria tese de doutorado, que traz um tema sobre essa discussão dos anos 60 no Brasil e em Pernambuco, e um livro que eu acho que é fundamental para todo artigo, quem está nos assistindo, que vai escrever um artigo, né? A gente tem aqui, claro, vou tentar dialogar também com essa casa, que é a Fundagem, um lugar de excelência de pesquisa, né? Então, que nos ajudou muito como Comissão da Verdade. Eu vim aqui, como disse Rita, a gente foi muito bem acolhido a essa casa, como sempre, toda a luta de direitos humanos. Mas existem diversas abordagens sobre esse caminho. Então, eu vou trilhar um caminho, mas esse caminho que eu vou trilhar vai ser mais fácil a partir das minhas pesquisas de doutorado, porque eu vou trazer o conhecimento de alguns, outros já conhecem, a figura de Joseph Page. Esse livro de A Revolução que Nunca Houve, no Nordeste do Brasil, de 55 a 64, é simplesmente o livro desse debate de hoje, né? Talvez é a pedra angular de um texto muito bem elaborado de um americano, Jéssica. Ele era americano, professor da Universidade de Georgetown, que veio para o Recife e que aqui fez, como seu pai, moradia. E escreveu livros sobre o Brasil, se tornando um brasileirista, como Fred Morris, como Skidmore, né? Que é o outro gigante na época. Vocês sabem que, como a ditadura cerceava os documentos, os americanos tinham mais acesso a documentos que os brasileiros. Então, por um período do Brasil, a história do Brasil era mais conhecida pelos americanos brasileiristas do que pelos brasileiros historiadores, até porque havia aqui no Brasil um cerceamento da liberdade de expressão, etc. Mas o texto é muito interessante, não só pela sua forma de escrever, mas, sobretudo, sobre sua contextualização. E a hipótese que ele parte, né, o ponto de partida dele. E me parece muito com o ponto de partida de um grande professor que eu tive, que eu quero homenagear, chamado Denis Bernardes. O professor Denis, do qual eu fui aluno por um ano, né? Denis, ele partia do princípio que o Brasil é resultado do Nordeste. Veja, não é o Nordeste fruto do Brasil. Na verdade, o Brasil criou algo chamado Brasil. O Nordeste criou algo chamado Brasil. E se o Brasil ou seja, o Brasil é fruto de uma região, que é o Nordeste, nós precisamos entender o que aconteceu para que, no contexto da ditadura militar, o Nordeste fosse tão perseguido, que foi. E o porquê, depois do processo de redemocratização, essa história de repressão sobre o Nordeste também